TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda terça nós estamos ao vivo com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo, onde você possa participar conosco. Enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O ao vivo faz toda a diferença e ele é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e principalmente para você que nos assiste de casa e que pode interagir conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira do mês 6, já estamos nos despedindo do primeiro semestre de 2022. Parece que foi ontem que começou o ano. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite, com muito prazer, pela primeira vez em 2022. Eu recebo o oftalmologista Dr. Homero Brasil. Dr. Homero, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Eu reforço ao vivo porque é ao vivo mesmo. Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale. Tudo bem com você? Eu tô bem. E você, Homero? Ótimo. É um prazer estar novamente aqui na TV Candidez. Em nome da direção da TV Candidez, do nosso diretor Mairink Júnior, eu já te agradeço aqui a sua presença. Você estava muito sumido. Uns 2 anos, né? Ah, tem mais. Foi bem antes da pandemia, 2018. Então foi 2019. É, para 2019. Pode sumir não. Nosso tema daqui a pouco vai estar na tela, mas eu já vou adiantando. A gente vai falar sobre o ceratocone, vai falar também sobre glaucoma, vamos falar sobre a saúde dos olhos hoje, hein? E no finalzinho a gente vai falar um pouquinho também sobre catarata. São temas importantes ligados à oftalmologia e quem responde para a gente hoje é esse parceiro da TV Candidez, amigo do Amostra Grátis, Dr. Homero Brasil. Homero, o que é o ceratocone? Quando você fala para a pessoa dessa doença, as pessoas te perguntam no consultório, doutor Homero? A pessoa em geral, ela chega no consultório com uma queixa de embaçamento de visão. Ela pensa que é simplesmente um problema de óculos, de trocar óculos. E, na verdade, é muito mais do que isso. Você tem uma estrutura no olho que chama córnea. A córnea é como se fosse no relógio a tampinha, a lente. E no ceratocone, a córnea ela vai ficando pontuda. Por isso que tem o nome ceratocone. A córnea, ceratus é córnea em latim. Córnea em forma de cone. E se a córnea fica fora da sua forma original, a visão cai muito. Aí é muito desagradável e com uma baixa de visão para o paciente. O ceratocone, ele pode levar a pessoa à cegueira? Pode. Tem ceratocones que progridem muito rápido e pode necessitar de fazer um transplante de córnea rapidinho. Tem pessoas que desenvolvem um ceratocone com 13, 14 anos, com 22, 25 anos já fez cirurgia. E às vezes as cirurgias de transplante de córnea não são tão bem sucedidas. No caso do ceratocone, como é que é esse tratamento? Você falou aí agora há pouco sobre a questão da cirurgia. O tratamento sempre vai ser cirúrgico?
ou pode haver uma interferência com relação a algum tipo de medicamento, até colírio? Não, o tratamento é o seguinte, o ceratocone, vamos dividi-lo em 4 fases. 1, 2, 3, 4. A fase 1, você consegue ter uma visão satisfatória com óculos. A fase 2, já o óculos não adianta. Aí você tem que usar lentes de contato. A lente de contato, ela rígida, ela achata a córnea volta para a posição de origem, aí você consegue enxergar melhor. A fase 3, às vezes você tem que fazer aquela cirurgia que chama anel de Ferrara, que é um pequeno filamento que você coloca dentro da córnea para achatar a córnea. E na fase 4, só o transplante de córnea que adianta. E você está querendo dizer, então, se eu estou entendendo corretamente, o ceratocone nós podemos dizer que é uma doença progressiva. Progressiva. E quanto mais cedo procurar um médico é melhor? Necessariamente. Os pacientes sempre procuram rápido porque a queda de visão é muito acentuada. Então, eles procuram. E tem uma característica muito importante do ceratocone, é que um olho sempre é bem melhor do que o outro. Os dois não evoluem na mesma proporção. Um está melhorzinho, o outro está muito ruim. Tem uma diferença grande de um olho para o outro. Muito bem, o nosso WhatsApp está na tela, hein? Você pode continuar mandando a sua pergunta. A gente está falando hoje sobre a questão da saúde dos olhos, programa Amostra Grátis da Saúde é ao vivo e toda semana sempre com uma novidade. Uma telespectadora aqui que mandou agora uma pergunta, não quis se identificar. Olá, Samuel. Se procurar um tratamento adequado para o ceratocone, a pessoa pode ter uma visão para o resto da vida? A pessoa não quis se identificar. Pode. Ela procurando uma assistência, vai usar lente de contato, vai fazer o anel de Ferrara, e pode ser que o ceratocone não evolua para um transplante, aí seria ótimo. A maioria dos casos que eu tenho no consultório não evoluem para transplante, graças a Deus. Então dá para levar uma vida normal, consegue renovar a CNH, consegue dirigir normalmente. Só que dá um pouquinho de trabalho, mas dá para levar uma vida normal. Como é que a pessoa vai saber que ela tem o ceratocone apenas com essa questão do embaçamento? Tem algum tipo de dor ou não? Não tem dor nenhuma. A pessoa simplesmente chega no consultório, doutor, esse óculos aqui eu enxergava bem com ele, de 2 meses para cá ele não está adiantando quase nada. Então foi esquisito, isso é coisa de 1 mês, 2 meses. Aí você examina, você vê que a curvatura da córnea está bem acentuada, aí você pede alguns exames complementares, tem um exame que chama topografia corneana, só para detectar mesmo, para ver o grau que está o ceratocone, e é um diagnóstico até fácil de fazer. Doutor Homero, tem uma idade certa para a manifestação inicial do ceratocone? Sim, tem. Em geral começa na adolescência, não vai aparecer na nossa idade. Na nossa idade não tem jeito de aparecer. Quem já fez 40 como nós, não, então... Passou de 30, não vai aparecer. Nós estamos chegando aos 40, né? É verdade. Nós estamos chegando aos 40. Mas, em geral, é pessoas que têm dos 12 até os 20 anos que surge mais. O pai e a mãe, então, devem estar atentos dentro dessa questão, porque muitas vezes os filhos podem apresentar uma queixa e ele achando que é uma coisa muito leve. Mas os pais hoje estão muito atentos, né? Porque com a facilidade das consultas, os planos de saúde, o acesso aos profissionais ficou muito fácil. E uma coisa que eu esqueci de falar, que o ceratocone tem um aspecto genético e tem também uma característica muito importante, ele é mais frequente nas crianças, nos adolescentes que têm muita alergia ocular e que têm o hábito de coçar os olhos. Esse hábito é um dos fatores indutores para a doença. Olha só, seria essa minha próxima pergunta agora. Coçar os olhos pode dar ceratocone? Pode, é um dos fatores... Jusilei quem está mandando aqui a pergunta, então... Tem fundamento. As pessoas que, se você fizer um estudo nos pacientes com ceratocone, a maioria relata muita coceira nos olhos. Muito bem. Você pode continuar mandando a sua pergunta, participando conosco. Nós estamos ao vivo nessa terça-feira
Estamos falando sobre a questão da saúde dos olhos. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez em Divinópolis. Eu não posso perder tempo, eu vou agora chamar a minha dica de saúde com um dos grandes nomes da fisioterapia de Divinópolis, ele que é osteopata, que é o Tiago Correia, fisioterapeuta da Biofísio, e o Túlio coloca a dica de saúde de hoje. E na nossa dica de saúde do programa Amostra Grátis dessa terça-feira, eu vou conversar com o fisioterapeuta osteopata Tiago Correia. Ele já esteve aqui no programa Amostra Grátis da Saúde e volta nessa dica de saúde. Tiago, quem tem hérnia de disco precisa necessariamente passar pela cirurgia? Programa Amostra Grátis, boa noite. Boa noite, pessoal. É um prazer mais uma vez estar participando do programa. Samuel, necessariamente as pessoas, você que tem hérnia de disco, que tem uma dor na coluna que já te incomoda, que você já tem aquela dor que trava, que já teve episódios de travamento, você necessariamente não necessita de fazer uma cirurgia. 95% dos pacientes que tratam com um tratamento conservador eficaz pode sim ter uma melhora e voltar às suas atividades normais do seu dia a dia. Se você tem limitação no seu trabalho, nas suas atividades em casa, você pode, através da osteopatia, que é um método de tratamento, onde nós trabalhamos apenas com terapia manual, reorganizar as suas articulações, os seus músculos e com isso você ter uma melhora e um alívio total dos seus sintomas.
voltando às suas atividades normalmente no seu dia a dia. Sempre fica uma dúvida, o paciente ele pode procurar diretamente o seu fisioterapeuta osteopata de confiança? Sim, com certeza. Você que tem um sintoma de dor lombar, que tem uma hérnia, você pode sim fazer uma consulta com o osteopata, onde será feita uma avaliação e nós vamos avaliar se tem necessidade de um exame complementar, um exame do médico. Caso contrário, você vai ser feito um tratamento aonde nós vamos reorganizar todas essas estruturas musculoesqueléticas, lhe proporcionando um alívio e você voltar às suas atividades normalmente. Tiago, obrigado por essa participação no quadro Dica de Saúde aqui da TV Candidez. Muito obrigado, boa noite a todos vocês. Um abraço para o Tiago Correia, fisioterapeuta osteopata aqui da cidade de Divinópolis, a Biofísio. Olha só, no dia 14 de julho nós teremos no Salão Paulinelli a presença do grande evento da coluna da revista Checkmate, do colega Giovanni Lima. A TV Alterosa também apoia esse evento. Quero agradecer aqui a OPEC da TV Alterosa, Priscila Brandão, que nos mandou aqui essa vinheta. E o Túlio coloca agora pra gente. Um grande abraço para o Giovanni Lima e para toda a equipe no dia 14 de julho no Salão Paulinelli, quinta-feira, a temperatura vai estar em alta. O programa Mostra Grátis da Saúde está sempre trazendo aqui algumas dicas de turismo. E a nossa dica de turismo de hoje é para a cidade de Gramado. Nós vamos conversar com a secretária de Turismo de Gramado, Roselena Pereira Volk. Roselena, programa Mostra Grátis, boa noite. Qual que é a expectativa da organização de Gramado para o Natal Luz de 2022? Boa noite. Boa noite, Samuel do Vale, a todos os amigos mineiros que estão aqui no programa Amostra Grátis. Nós temos uma expectativa enorme para o nosso 37º Natal Luz de Gramado, que terá grandes espetáculos, decoração por toda a cidade, uma vila de Natal linda, a nossa rua coberta vai estar espetacular com atrações diárias. Nós, agora, passada a pandemia, teremos de volta o grande show de acendimento diário, que volta a acontecer na frente do Palácio dos Festivais. Vai ser lindo, todos os dias um espetáculo à parte para acender as luzes da nossa cidade. E a nossa expectativa é de que recebamos em torno de 2,5 milhões de visitantes durante este período. Secretária de Turismo Roselena de Gramado, o turista mineiro que for para a Serra Gaúcha vai se sentir seguro no que diz respeito à segurança pública aí da Serra Gaúcha? Nós recebemos muitos mineiros aqui em Gramado. Eles gostam demais de vir para a Serra Gaúcha. E é por isso que muitos já sabem que Gramado é uma ilha de segurança neste nosso Brasil. Nós realmente nem dá para dizer que temos índices baixos, né? Nós não apresentamos nenhum problema. Nós acreditamos que turismo se faz com preservação do meio ambiente e segurança. Sempre que vocês chegarem até aqui, os nossos visitantes e turistas, têm que encontrar uma cidade muito segura, muito limpa e bem tratada. E é claro, né? Com muitas atrações especiais. A cidade de Gramado é segura. E para a gente finalizar esse contato com a Serra Gaúcha, a secretária Roselena Pereira Volk, de Turismo de Gramado. Qual que é a sua mensagem para o turista de Minas Gerais que não conhece e que pretende conhecer Gramado? Samuel do Vale, querido, muito obrigada por essa oportunidade, por esse espaço. Um forte abraço a ti e a todos os mineiros que curtem Gramado, que gostam de vir para cá e que nos prestigiam com a sua presença. Eu convido a todos
para que venham de 27 de outubro até o dia 30 de janeiro, quando faremos a 37ª edição do Natal Luz de Gramado. Será um tempo especial, de muita paz, de muita mensagem natalina, de momentos de encontro em família, de diversão e de muita emoção. Venha participar conosco. Muito obrigado à secretária de Turismo de Gramado, Roselena Volk Pereira, que participou conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. De volta com o meu entrevistado desta noite, com muito prazer eu recebo o Dr. Homero Brasil, médico oftalmologista. Dr. Homero já esteve aqui com a gente, já contou sua história de vida. Ele tem uma curiosidade. Já vim 2 vezes. Né? Acho que essa já é a terceira ou quarta vez já. Eu já vim uma vez com o Evandro também. Você já me falou que o Evandro que apresenta o Espaço Aberto agora todas as segundas, quartas e sextas às 5 da tarde. Homero, você já contou aqui que você tem origem em Santo Antônio do Monte, nasceu em Patos de Minas, mas você está aqui a maior parte do tempo em Divinópolis, né? Como é que é essa história, Homero? Meus pais, quando eu estava para nascer, moravam em Santo Antônio do Monte. Aí, na época do nascimento, a família da minha mãe é de Patos de Minas. E como Patos de Minas tem muito mais recursos que Santo Antônio do Monte, aí eu fui nascer em Patos de Minas. Nascendo em Patos de Minas, voltei para Santo Antônio do Monte. E quando eu tinha 4 anos, ou seja, muito tempo atrás, aí nós mudamos para Divinópolis e estamos aqui até hoje. Uma cidade que eu gosto demais, que eu amo. Tudo bem. A sua esposa é a Angélica. Ela é daqui de Divinópolis também? A Angélica é divinopolitana da Gema. Que legal, que bacana. Então, você não teve Muitos médicos que são de fora trazem as esposas aqui para Divinópolis e se adaptam muito bem. Né? Aqui é uma cidade muito acolhedora, né? Muito. E muito todos os médicos que aqui passam... Sua esposa é daqui também? A minha esposa, ela é de Dores do Indaiá. Então aqui no Centro-Oeste. Na verdade, ela é de Estrela do Indaiá, mas nasceu em Dores do Indaiá. Na grande Dores do Indaiá. Mas se considera aí uma divinopolitana. Se encontra muito com ela lá no prédio também, né? Ô, Homero, a gente está recebendo aqui muitas perguntas e olha só o que as pessoas querem saber. Você já falou da questão da coceira, muita gente está perguntando. Além da coceira, tem alguma coisa específica que pode causar o ceratocone? A parte hereditária. Essa seria uma outra pergunta, se pode passar de pai para filho. Não é que todo filho que tem ceratocone, os pais vão ter necessariamente ceratocone. Em média, 20% dos pacientes que têm ceratocone é de característica hereditária. Muito bem. É possível prevenir o ceratocone e isso, de que maneira pode ser feito, se há aqui essa possibilidade? Se for pelo aspecto da coceira, sim. Porque chega muita criança com esse quadro de coceira, prurido intenso. Aí a gente prescreve os colírios antialérgicos e com isso, se você coça menos, a chance de você desenvolver um ceratocone é bem menor. Então, realmente, tem a possibilidade de prevenir. Muito bem. Ô, Homero, a gente está falando sobre a questão do ceratocone, glaucoma, né? E caso o telespectador tenha alguma pergunta relacionada às outras doenças dos olhos, nós também vamos fazer. Olha só a pergunta da Cleusa, de São Gonçalo do Pará. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de perguntar ao doutor Homero o seguinte: meus olhos, mais ou menos de 3 em 3 meses, dão um tipo de uma inflamação, fica muito vermelho. Parece até que vai sair sangue. Tenho muita dor de cabeça e me incomoda bastante. Fico muito preocupada pela seguinte questão: minha mãe tem glaucoma. Será que pode ter algum tipo de relação? A Cleusa não quis falar a idade, mas ela pede aí algum tipo de orientação. Toda pessoa que pai, mãe, avós tem glaucoma, e eles são pacientes que têm maior potencial de desenvolver a doença. Então, é mais comum depois dos 40 anos. Então, toda vez que você consultar, viu, Cleusa, você lembra para o oftalmologista que você foi, de citar que sua mãe tem glaucoma, que aí vai ser investigado com muito mais critério. Mas é algo que precisa ser investigado, porque é muito recorrente aqui o caso da Cleusa, de 3 em 3 meses. Agora, pode ser outra coisa. Tem um detalhe também, porque a maioria dos glaucomas não dão sinal nenhum. Às vezes é uma doença mais simples, mas pelo fato da mãe ter glaucoma,
é interessante ela procurar um oftalmologista com certa frequência. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do glaucoma, mas eu já quero te fazer aqui uma pergunta e a gente está mistando os temas. Você falou do ceratocone e que tem uma idade certa para começar a apresentar os sinais, que é, digamos, no início da adolescência. Isso. E o glaucoma tem uma idade certa? Ó, existe o glaucoma que você nasce com ele, que é o glaucoma congênito. Mas esse é fácil de detectar, porque a criança nasce com uma córnea aumentada, sem brilho, esse é fácil, apesar de raro. Eu, em Divinópolis, em 32 anos, eu vi uns que eu pude dar o diagnóstico, foram uns 3 ou 4 casos só. Então, ele é raro. Agora, o glaucoma, no adulto, é mais frequente após os 40 anos. E quando você tem um histórico familiar, e um dos fatores também que ajudam a desenvolver o glaucoma é a alta miopia e raça negra. Tá, e a questão da idade? Acima dos 40. Acima dos 40 anos. Pode dar com 30? Pode. Com 20? Pode, mas é mais comum raro. depois dos 40. Olha só, estou recebendo aqui agora uma pergunta. Um abraço para o Mozart do marketing da Unimed. O Mozart sempre acompanha aqui nosso programa. Olá, Samuel, boa noite. Parabéns pelo programa. Um abraço ao doutor Homero, hein? Pergunte ao nosso amigo doutor Homero se quem tem catarata pode fazer a cirurgia e depois colocar uma lente de grau com presbiopia. Mozart da Unimed. Grande abraço para o Mozart. Sei se você conhece o Mozart. Conheço, da minha época de solteiro, o ciclista, né? Aí, está sempre aí nas atividades. Conheço o Mozart tem muitos anos, né? Como é que você pode ajudar ele aqui nessa orientação? Repete a pergunta. Ele perguntou se quem tem catarata, se ao fazer depois da cirurgia de catarata, se pode colocar uma lente de presbiopia. Você fala uma lente de óculos ou uma lente intraocular? Aqui ele não especifica. Pode colocar uma lente de grau com presbiopia. Você pode operar de catarata e usar uma lente intraocular multifocal. Ou se não, você coloca só para longe a lente e um óculos para perto. Olá, Samuel, boa noite. Meu pai já fez várias cirurgias. Meu pai fez uma cirurgia de catarata. Comprou uma lente bifocal e ele fica com a vista o tempo todo meio embaçado. Tem 2 anos que ele fez a cirurgia. O que pode ser feito? Já fez, inclusive, uso de alguns colírios. Seria bom uma consulta? Muito obrigado. Você que não isso aí quis é identificar. só analisando mesmo e vendo. É a Clélia que mandou aqui essa mensagem para a gente. É só analisando e vendo. Eu, particularmente, gosto de cirurgia de catarata com lente monofocal. Eu acho que ela dá uma qualidade de visão melhor do que a lente multifocal. Agora, tem que ver o caso dele, como é que ficou, né? Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Jerusa, sou do bairro Niterói e gostaria de saber se o ceratocone tem cura. Não, não tem cura. Só tem controle. Então é um tratamento... Para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Vamos falar Eu tenho pacientes que faz tratamento comigo lá, tem 20 e tantos anos. Tem que ir lá, porque a doença não... Chega num ponto que ela estabiliza. E ele chega num ponto, quando você tem 38, 40 anos, que a córnea para de entortar. Aí dá uma folga para o paciente, mas falar assim, curou do ceratocone, não existe. Mas eu acho que o fantasma da cegueira deve ficar muito ali incomodando a pessoa quem tem o ceratocone, porque você já falou que pode levar. Fica. E esse é um medo no consultório médico? Quando você dá um diagnóstico a primeira vez, a pessoa fica assim um pouco assustada, às vezes procura outro profissional, às vezes vai em Belo Horizonte. Isso é característico de doenças mais sérias. A pessoa fica com certo medo. Aí você explica bem, pede exames complementares, a pessoa começa a acreditar bem no seu potencial e vai levando o tratamento. E quando leva um tratamento com uma orientação de um bom profissional, quando você diz, a doença ela vai se estabilizando. A pessoa não sofre, ela chega a perder um pouco da visão com o ceratocone? Às vezes você, por exemplo, vamos considerar 100% uma visão. Às vezes você consegue dar para aquela pessoa com uma córnea muito torta, com o uso de uma lente de contato, 70%, 80% da visão. Às vezes você não consegue dar 100%. Às vezes 50%, às vezes 90%. Então, isso vai depender de cada caso. Depende do grau da tortuosidade da córnea. Ô, Homero, mas pela sua experiência aí, você
já ouviu relatos de outros colegas médicos do ceratocone. Às vezes a pessoa não tem uma condição de procurar um médico, não estou falando agora, nesse momento, mas talvez no passado, e a pessoa ficar cega por causa do ceratocone? Sim. Aí acaba evoluindo para um transplante córnea. Quando a córnea vai ficando muito pontuda, a ponta, o centro da córnea vai ficando esbranquiçado, aí você não enxerga, aí é uma cegueira. Aí você tem que trocar a córnea toda. Aí tem que ver se a cirurgia vai ser bem sucedida, que grau de óculos que ela vai ficar, que em geral fica um grau alto. Então, não é tão simples. Mas se não tratar, pode perder. Quando eu vejo que o paciente é carente, que não tem condição, eu encaminho para um centro universitário em Belo Horizonte. Que aí as lentes de contato, os exames ficam tudo por conta do SUS. Eu acho melhor assim, o paciente vai ser mais bem atendido. Homero, o paciente quando chega no consultório oftalmológico, normalmente ele vai ali para fazer uma conferência do grau, como é o meu caso, por exemplo, tem aqui meus óculos. O médico, ele faz esse tipo de avaliação também sim. Geral? Como é que está todo a saúde dos olhos? O oftalmologista, ele ouve a sua queixa e vai fazer um exame geral. Se você tiver um problema na retina, ele vai detectar. Se você tiver um problema na córnea, na pressão ocular, no nervo óptico, no cristalino, que seria a catarata, ele vai detectar. Então, se você tiver qualquer problema, se for uma consulta bem realizada, vai detectar seu problema. Muito bem, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, recebendo hoje com muito prazer o oftalmologista Homero Brasil. No próximo bloco a gente vai falar da questão do glaucoma, hein? É o nosso segundo e breve intervalo, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância.
Muito bem, de volta ao vivo. Agora há pouco rodou aí o VT, um comercial do Recanto de Escarpas, condomínio fechado de Capitólio. Túlio vai colocar umas imagens para ressaltar aqui que o condomínio fechado Recanto de Escarpas teve o seu lançamento agora, em abril, e tem sido um grande sucesso. Para você que pretende fazer um investimento numa segunda moradia, esse é o condomínio ideal, na querida e acolhedora, simpática cidade de Capitólio. No Instagram, Condomínio Recanto de Escarpas, você pode obter várias informações. Eu estive lá no dia do lançamento, ao lado do Dr. Cláudio Roberto Almada, do Dr. Gustavo Soares, e foi um lançamento muito bonito, e é uma região que acolhe muito bem esse futuro investidor. Condomínio Recanto de Escarpas, no Instagram você tem todas as informações. Um abraço para o Dr. Cláudio Roberto Almada. Na nossa segunda dica de saúde de hoje, eu converso com o dentista Juliano Silva. É uma entrevista curta e objetiva, mas com informação pontual. E o Túlio coloca pra gente. E na nossa dica de saúde desta terça-feira, eu volto a conversar com o Dr. Juliano Silva, ele que é dentista especialista em implantologia. O Juliano Silva, programa Nossa Grátis, prazer receber aqui mais uma vez. A gente continua com o assunto dos implantes dentários. Afinal de contas, já em 2022, quais são as novas tecnologias que já estão sendo usadas por você, principalmente? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. Como você mesmo disse, Samuel, a implantodontia tem avançado muito nos últimos anos e nós, como profissional, sempre buscando as atualizações. Hoje, as novas tecnologias permitem cirurgias cada vez minimamente invasivas, cirurgias menores, sob anestesia local, o que proporciona aos pacientes um pós-operatório bastante tranquilo. Agora, doutor Juliano, muita gente tem um certo temor com relação à questão da dor, que de maneira profissional, especialista em implantodontia, pode tranquilizar um futuro paciente com relação a essa questão da dor. Afinal de contas, o implante dentário, ele sempre vai causar uma dor? Não, hoje existem várias maneiras de minimizar essa dor. Num pré-operatório, a gente faz uma anamnese, vendo todas as dificuldades dos pacientes, o uso de algumas medicações que o paciente faz, e a gente pode abrir mão de alguns medicamentos ditos ansiolíticos que diminuem aquela tensão, aquela ansiedade no pós-operatório, no pré-operatório também, e a utilização de anestésicos cada vez mais potentes, onde com uma pequena quantidade de anestesia a gente consegue fazer o controle total da dor do paciente. E além do mais, para aqueles pacientes que têm mais medo, são mais tensos, mais ansiosos, a gente oferece aqui no consultório a sedação consciente, onde com a presença de um médico anestesista o paciente é sedado e durante todo o processo cirúrgico ele é monitorado pelo médico e o paciente simplesmente não vê nada. Ele fica sedado e só é acordado após o término da cirurgia. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua participação no quadro Dica de Saúde do programa de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para o Dr. Juliano Silva, que atende aqui no Impari Center, parceiro da TV Candidez, parceiro do sistema MPA de comunicação, dentista aí do nosso diretor Mairink Júnior. Eu estou de volta aqui no estúdio com o Homero Brasil, ele que é médico oftalmologista. Homero, a gente está recebendo aqui perguntas sobre a questão do glaucoma. Afinal de contas, que doença é essa, glaucoma? Chega a assustar também? Glaucoma é a doença que mais assusta, né? É uma doença perigosa, silenciosa. Quando você percebe que tem, ela já fez um estrago muito grande. Então, uma forma de prevenir a doença é você consultar regularmente. E se você tem pai, mãe, avós com a doença, você tem mais chance de desenvolvê-la. Então, se você fizer sempre uma consulta de rotina, detecta, se tiver de aparecer, vai aparecer, mas detecta num estágio bem inicial. Tem algum sintoma inicial que o glaucoma apresenta e que pode haver um tratamento já de imediato? O perigoso da doença é que ela, na maioria absoluta dos glaucomas, ela não apresenta sintoma nenhum. Nenhum. Aí quando você vai consultar, o médico examina o fundo do olho e vê o seu nervo óptico. Se ele estiver alterado, associado com uma pressão ocular elevada, aí o médico vai
investigar, vai pedir uma série de exames para cruzar os dados e dar o diagnóstico. Mas, em geral, é tranquilo, não é um diagnóstico difícil também, não. Tá. Ô, Homero, você falou da questão da idade, que aproximadamente após os 40 anos, lembrando que pode aparecer com 30, até um pouco menos, mas no exame inicial já dá para o profissional médico prever que no futuro a pessoa pode ter o glaucoma? Com certeza. E que tipo de ação pode ser feita nesse momento? Quando o médico suspeita que o paciente tem glaucoma, aí ele vai pedir uns exames complementares. Se os exames não derem absolutamente nada, só observação. Se os exames derem um indício de um glaucoma inicial, já entra com um tratamento medicamentoso, que é colírio. E é um colírio próprio para essa situação? Colírio próprio para isso. É um colírio para baixar a pressão no globo ocular. Tá. A questão da hereditariedade também está presente? Sim, muito. Muito. E que grau tem, e que influência tem esse grau de passar dos pais para os filhos, essa questão do glaucoma? Olha, a chance aumenta consideravelmente. Quando seus pais têm glaucoma, os filhos têm que ficar em alerta, porque a chance deles terem aumenta consideravelmente. Eu não sei a porcentagem exata, mas que aumenta, muito aumenta. Então, todo filho que o pai, mãe, um ou outro, né, pelo menos, tem o glaucoma. Avós, né? Avós também? É, avós também. Deve ficar, então, muito atento com relação a isso. As pessoas que têm miopia acima de 5, 6 graus têm mais probabilidade, e o pessoal da raça negra também tem mais possibilidade. A miopia, quanto que você falou? 5, 6 graus para cima. Que é... Os altos míopes. Que é alto, né? É alto. Muito bem, deixa eu abrir aqui mais perguntas sobre glaucoma. A gente está falando também sobre a questão do ceratocone. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se o glaucoma tem cura. Tem uma vizinha que tem glaucoma e o médico disse que pode até correr o risco de ficar cega se não houver um tratamento adequado. Tem cura o glaucoma? Não, cura não. É igual o ceratocone, ele tem um controle, mas cura não. Tem que estar sempre monitorado. Muito bem. Você pode falar um pouquinho da importância de visitar a profissional da oftalmologia? Porque, via de regra, parece que a gente só vai procurar um médico oftalmologista quando está com um incômodo muito forte ou quando você precisa de fazer ali a troca do grau. Mas eu recomendo o seguinte, quando os pais têm filhos, quando a criança tem ali 4 anos, aí é bom levar no oftalmologista já para fazer um check-up. Hoje se faz aquele teste do olhinho logo depois que nasce. Já ajuda em caso de algumas doenças, como catarata congênita, toxoplasmose, retinopatia da prematuridade. Então, esse é um exame de rotina no Brasil. Quando faz 4, 5 anos, como eu disse, é bom levar. Não deu nada, aí quando tem uns 10 anos, 11 anos, leva novamente. E a partir daí fica fácil, porque a criança já adquire um grau de maturidade, ela sabe informar quando que ela está com dificuldade. Aí fica fácil. Ela fala, não estou enxergando. Hoje eu atendi um garotinho de 10 anos, a queixa dele. Não consigo ler as letras do quadro. Nunca tinha ido, 10 anos. E ele já estava com um grau elevado. Isso está sendo muito frequente hoje, coisa que não tinha há uns 10, 20 anos atrás. Provavelmente é pelo uso excessivo de telas, de celular e computador. E você verificou isso também agora nessa questão da pandemia, onde a maioria das pessoas ficaram em casa, principalmente os estudantes, queixas de pais levando os filhos com problema de visão e com uma relação de intensidade na tela do computador? Já está tendo os estudos no mundo inteiro para associar esse aumento súbito da miopia com o uso de telas. Mas é um estudo a longo prazo, você tem que analisar por muitos pacientes e é demorado, né? Mas que tem. Antigamente não chegava tantos casos igual estão chegando hoje, quando não existia computador e smartphone. Ô, Homero, olha só, eu estou recebendo aqui algumas mensagens e eu vou tentar, no máximo, ajudar aqui o telespectador. São 3 perguntas, parece que numa só. Não tem relação com o tema, mas é claro, da saúde dos olhos. Vamos ver como é que o Homero vai absorver aqui essas perguntas. As pessoas estão perguntando o seguinte, o que causa
o olho, às vezes, a vista fica um pouco escura e, ao mesmo tempo, cheio de estrelinhas ou umas bolinhas. São situações, às vezes, de estresse, às vezes a pessoa está com fome e, quando a pessoa fecha o olho, ela abre o olho e fica pulsando estrelinha, fica preto e fica... Isso aí costuma ser de enxaqueca. Na enxaqueca, quando a cabeça está doendo, você tem essa visão de pontos brilhantes. É o mais comum, é nesses casos. Olá, Samuel, boa noite. Pede o doutor Homero para falar sobre a questão da miopia. Quando é que será feita uma cirurgia? Ele recomenda a cirurgia para miopia e definitivamente acaba com o problema? Olha, eu recomendo, mas depende do caso. Aquele paciente que eu acompanho, o grau tem evoluído sempre, aí eu não indico, até o grau estabilizar. Quando o grau estabiliza ou desacelera, aí a gente já pode pensar na possibilidade de operar. E você tem de ter pelo menos 21 anos. Tá, então, por exemplo, um paciente com mais de 40, 50 anos, você vai ver já o histórico... Tem um detalhe, ele opera de miopia com 25. Aí está enxergando, tirou o óculos, está feliz da vida. Quando ele chega nos 40, 42, aí ele vai ter que usar óculos para perto. Aí ele vai ter outro problema que chama presbiopia. É aquela dificuldade de focar de perto para quem tem mais de 40. Aí ele vai ter que usar óculos de perto. Mas de longe, por exemplo, ele vai ficar livre. Vai poder jogar bola, dirigir, ver televisão sem óculos. Muito bem. Olá, Samuel, boa noite. Peço ao doutor Homero para falar sobre, vamos ver se eu vou falar corretamente, ambliopia. Ambliopia. E se já tem cura em adultos. É um assunto pouco comentado. Obrigado você que mandou. Manda seu nome e o seu bairro aqui, que eu faço questão de dizer aqui qual bairro que você está falando e seu nome, por gentileza. O que é ambliopia? Ambliopia é o famoso olho preguiçoso. O olho preguiçoso. O olho, quando você nasce, o olho tem que ser estimulado até os 8, 9 anos para ele aprender a enxergar. Então, por exemplo, você nasce com um olho com 0 graus e o outro com 4. Você vai enxergar no que não tem grau nenhum e o outro não vai desenvolver. Aí, o que é o tratamento? Você passa o óculos e faz o esquema de tampar mais vezes o olho bom para fortalecer o olho ruim. Então, tem cura quando é tratado em tempo hábil, quando você trata até os 8, 9 anos. Aí, de vez em quando, chega lá um paciente com ambliopia com 12 anos, aí não tem jeito de fazer mais nada. Passou-se daquele período que o olho desenvolveria. Passou dos 8, 9 anos, não tem jeito mais. Bacana, olha só, no próximo bloco, viu, Túlio, a gente vai voltar aqui com o doutor Homero no estúdio, nós vamos falar sobre catarata. Estamos já recebendo algumas perguntas sobre catarata, é o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco eu estou voltando, hein, para fazer o fechamento do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras,
academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira é a última terça-feira de junho. Já estamos finalizando o primeiro semestre e o programa é ao vivo. Estou recebendo hoje o doutor Homero Brasil. A gente vai falar um pouquinho agora sobre catarata. O Túlio está me avisando aqui no ponto que o nosso tempo já está se esgotando. Doutor Homero, é verdade que quase todo mundo vai apresentar a questão da catarata com o avanço da idade? Isso é fato? Vai, isso é fato. Você só não vai ter catarata se você morrer cedo. Se você passou dos 70, 75, 100% de certeza que você vai ter. Mas é verdade que pessoas abaixo de 60 anos também podem apresentar a catarata tem. e serem A gente submetidas opera, à cirurgia? Semana passada eu operei uma moça de 52 que estava com catarata. Tem pessoas que têm doenças igual a diabetes, que a catarata aparece mais cedo. Ela vem mais precocemente. As pessoas que usam remédio à base de corticoide, elas também desenvolvem catarata mais cedo. Ou seja, aquelas pessoas que têm lúpus, artrite reumatoide, asma, elas têm uma tendência da catarata aparecer mais cedo. E com relação à questão do tratamento, a questão da catarata vai ser sempre um tratamento cirúrgico ou a pessoa pode tentar evitar uma cirurgia com um tratamento medicamentoso? Não, o tratamento sempre cirúrgico. O resultado é excelente, excelente. Então não tenho que ter receio não. Com as técnicas cirúrgicas que tem hoje no mercado, o cliente pode ficar tranquilo. E quando a gente fala da catarata, e você já falou que praticamente todas as pessoas podem apresentar, mas podemos ter algum caso da pessoa não apresentar a catarata. Existe. Tem, às vezes, aparece paciente lá com 80 anos que tem só um pouquinho. Um pouquinho ele tem. Mas está satisfeito com a visão, aí tudo bem, não opera. Há como evitar essa doença na idade mais adulta, jovem, por exemplo? Há o que fazer para tentar evitar que a pessoa não tenha catarata? Não tem, infelizmente não. A catarata é um processo de envelhecimento do globo ocular, né? Como você envelhece outras partes do corpo, o envelhecimento do olho. Mas a vantagem da catarata também é que às vezes a pessoa tem catarata e tem um grau de óculos muito elevado. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia num paciente que tinha 25 graus de miopia. 25. Ele não tinha nem jeito de usar óculos, era só lente de contato. O grau dele ficou meio. Você imagina, você ter 25 e passar para meio. Com a catarata, com a cirurgia, você tem você ganha essa vantagem de tirar aquele óculos grossão e praticamente não usar óculos. E como é que está hoje a cirurgia de catarata? Ela avançou muito? Por exemplo, você começou a fazer uma cirurgia de catarata há quantos anos atrás? Eu comecei a operar catarata em 1987. Era uma coisa das trevas. Nós estamos falando 35 anos atrás. 35, era uma coisa das trevas. O paciente internava, ficava 2 dias internado, você fazia um corte imenso no olho, dava bastante ponto, era assim, terrível. Aí foi evoluindo. Hoje você opera um paciente, passa 10 minutos, ele já vai embora para casa. Com 1 semana praticamente, ele já está de alta.
já está dirigindo, já está fazendo as coisas dele. Então, o tempo de recuperação e o ganho desse paciente, houve uma evolução muito grande? Não, mas assustadora. Talvez na medicina é uma das coisas que mais evoluíram. Olha só, o Túlio está me avisando aqui agora que o nosso tempo já está se esgotando. Eu queria que você fizesse agora um resumo nesse fechamento do programa de hoje. O que de mais importante deve ser lembrado pelo médico oftalmologista Homero Brasil para o telespectador que nos acompanha dentro da questão da saúde dos olhos? O que de mais importante você gostaria de deixar marcado para quem está nos acompanhando ao vivo nessa terça-feira, hoje dia 28 de julho? A coisa mais importante é você visitar o oftalmologista regularmente. Não necessariamente de ano em ano. Se você não tem problema nenhum, você pode ir de 2 em 2, 3 em 3, mas importante é você sempre ir para detectar algum problema na retina, um possível glaucoma que você pode vir a desenvolver. Então isso é muito importante, até mesmo um tumor dentro do olho, na parte externa do olho. Ou seja, a medicina se faz preventivamente. Quanto mais preventivamente, as chances de sucesso são muito grandes. Muito bem, tudo acreditou ali para a gente, mas é bom falar que o telefone do Homero é o 3222-3488. Isso. Você está aqui no Square Center, aqui no quarto andar, já tem bastante tempo, né? Na Paraíba já tem mais de 20 anos que eu estou ali. Estou querendo mudar, hein? Estou querendo mudar e ir para um lugar maior. Que legal, que bacana. Homero, muito obrigado, viu, pela sua participação. Estamos às ordens, precisando. Aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado pela sua participação. Olha só, lembra a todos que essa entrevista você pode acompanhar no nosso canal no YouTube e a nossa reprise é sábado, sempre a partir de 1h. Boa noite, Homero. Obrigado pela presença. Boa noite, Samuel. Tudo de bom. A gente volta na próxima semana. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister. Porque confiança é tudo.